Olá, queridos amigos, tudo bom? Vamos dar sequência aos fenômenos ondulatórios. Vamos conversar sobre 3 fenômenos agora: interferência, polarização e difração. São tão importantes quanto os 2 que nós vimos no mapa anterior. Então preste atenção. Bom, vamos começar falando sobre difração. Tá aqui, ó. Primeiro, difração. Depois você segue no sentido horário como de praxe, tá certo? Então, difração é um fenômeno que está diretamente ligado ao contorno de obstáculos. Então, toda vez que uma onda contorna um obstáculo, a gente diz que essa onda sofreu uma difração. A gente tem exemplos de difração aí, ó, de uma frente de onda plana contornando obstáculos na primeira e na segunda situação. Você percebe que essa difração está ocorrendo. Mas você deve estar percebendo uma onda após o contorno, que as ondas têm formas diferentes nesse primeiro e no segundo caso. Significa que essa difração ela não foi igual nos 2 casos. E aí você deve estar se perguntando: pô, será que existe alguma condição que faça com que essa difração gere a primeira figura ou a segunda figura? Em qual delas a difração foi melhor executada? No primeiro caso, tá certo? Na verdade, a difração exige uma regra. Eu vou colocar essa regrinha aqui, ela é mais técnica, mas vale a pena colocar. Para que a difração seja legal, seja bem feita, o comprimento de onda da onda tem que ter mais ou menos as mesmas dimensões do obstáculo. Quando o comprimento de onda não é de mesma dimensão ou está muito distante o seu tamanho do tamanho do obstáculo, a difração não é legal. Então, por exemplo, a gente encontra no nosso cotidiano ondas sonoras sofrendo difração o tempo todo. Você não consegue fazer facilmente um isolamento acústico. Por quê? Porque o comprimento de onda das ondas sonoras se adequa melhor ao tamanho dos obstáculos que nós encontramos no cotidiano. Então, uma difração com a onda sonora é mais ou menos algo desse tipo aqui, ó. É um contorno perfeito, ele é bem feito, tá certo? Agora, quando a gente, no cotidiano, percebe facilmente, enquanto a gente percebe facilmente as ondas sonoras sofrendo difração, a gente não consegue ver no cotidiano ondas luminosas sofrendo difração. Por quê? Porque as ondas luminosas possuem comprimentos de onda pequeno, ó. Só para tu ter noção, as ondas luminosas têm comprimento de onda na ordem de micrômetros ou micrômetros, 10 a menos 6 metros. Então a gente não encontra no cotidiano muitos obstáculos com esse tamanho, então ela não sofre difração de maneira bem executada, tá certo? Que seria mais ou menos esse caso aqui, ó, o nosso segundo caso, é uma péssima difração, tá certo? Então, ó, difração envolve contorno de obstáculos, mas esse contorno será tão melhor quanto mais próximas forem as dimensões do comprimento da onda e do obstáculo a ser contornado, tá certo? Bom, polarização de ondas é o nosso segundo ramo aqui, é o nosso segundo fenômeno estudado. Polarizar uma onda significa pegar uma onda que está vibrando em várias dimensões, passá-la por um filtro polarizador, fazendo com que após essa passagem, essa onda vibre num único plano, numa única direção, que é o que está ocorrendo na sua figurinha. Veja que essa onda está vibrando em vários planos, você consegue enxergar, mas ela quando passa por esse filtro polarizador, ela só vibra num único plano. Então isso aí é polarizar uma onda. Obviamente que após essa polarização, por você ter filtrado essa onda, a intensidade dessa onda diminui. Tá? A intensidade dessa onda luminosa, por exemplo, diminui. Então, quando a gente usa em vidros, por exemplo, películas polarizadoras, a gente está querendo reduzir a intensidade dessa onda luminosa, tá certo? César, por que você só está falando de ondas luminosas com a polarização? Porque a gente só consegue polarizar ondas transversais. Consequentemente, o som
não pode ser polarizado, porque o som não é uma onda transversal. Isso a gente já viu no mapa anterior. Então, só podem ser polarizadas ondas transversais. Consequentemente, o som não pode ser polarizado, porque ele é uma onda longitudinal. Tá bom? Falado sobre polarização, vamos para o nosso último exemplo, que envolve a interferência. Interferência de uma onda é a gente pegar duas ondas, colocar uma indo de encontro à outra, tá? E obviamente essas ondas nesse encontro, algumas características podem ou não alterar. Mas a gente diz que esse encontro é uma interferência. O que é que pode ou não alterar dessa onda? Bom, velocidade dessa onda não altera na interferência. Isso é óbvio, porque essa onda permanecerá no mesmo meio. Frequência muito menos, porque a gente não está mexendo nas fontes geradoras, tá certo? Consequentemente, o comprimento de onda permanece o mesmo. César, então o que é que vai alterar? A amplitude dessa onda. Olha essa figurinha que está aqui em cima, ó, que eu estou grifando agora. A gente colocou um exemplo esquemático de duas ondas de dois pulsos se interferindo, tá certo? Ou duas ondas se interferindo. Quando a gente tem ondas em fase, que é o que está ocorrendo aqui, ó, essa onda se interferindo nessa daqui, por termos ondas em fase, após essa interferência, a gente tem uma figura desse tipo, ó. Nesse ponto de interferência, a gente tem uma figurinha desse tipo que nós chamamos de interferência construtiva. É algo bem geométrico mesmo, por isso que eu coloquei essas figurinhas. Percebe que as amplitudes aumentaram no ponto de interferência, na região de interferência, tá certo? Porque essas ondas estavam em fase. Você tem um aumento das cristas, essa crista e essa daqui se interferem, gerando um aumento resultante dessa amplitude da crista. A mesma coisa ocorre nos vales. Tá vendo, ó? Se eu tiver uma amplitude aqui de 1 centímetro e uma amplitude aqui de 1 centímetro, fatalmente eu aqui terei uma amplitude de 2 centímetros. A mesma coisa ocorre com as cristas, tá certo? É um somatório de amplitudes. Nós chamamos isso de interferência construtiva. Se nós estivermos imaginando aí uma onda sonora, se há um aumento de amplitude nesse ponto, há um aumento de... exatamente, intensidade, porque a intensidade está diretamente relacionada com a amplitude. Você deve lembrar de um mapa onde nós conversamos sobre isso, tá bom? Então, indo agora para o outro exemplo, a gente tem ondas em oposição de fase. Ondas em oposição de fase. Então, você tem interferindo-se aí uma crista com um vale. Então, aí há uma destruição de amplitudes, tá certo? Podendo até zerar totalmente. Eu coloquei aqui um exemplo extremo, tá? Porque eu coloquei duas ondas idênticas, porém com fases opostas. Então, por exemplo, se aqui tem amplitude 1 e aqui tem amplitude 1, por isso aqui está sendo relacionado a um vale e na outra onda está sendo relacionado a uma crista, em vez de termos uma soma de amplitudes, a gente tem uma subtração de amplitudes. César, então quer dizer que se fossem duas ondas sonoras, a gente poderia ter nesse ponto de interferência um silêncio total? Exatamente, tá? Os músicos que o digam, né? Quem for músico sabe disso daí. Existem pontos de interferência destrutiva, às vezes, no palco, que são pontos de silêncio, que só se resolve isso daí mexendo no posicionamento das caixas para tentar mudar essa interferência de destrutiva para uma interferência do tipo construtiva, tá certo? Bom, como consequência da interferência, a gente tem o que nós chamamos de ressonância, que é um subfenômeno da interferência. Alguns livros classificam como fenômeno, na verdade é um subfenômeno da interferência. O que é a ressonância? É uma interferência entre ondas, tá, que estão vibrando em frequências iguais ou frequências múltiplas. Tá? Então esse aumento de amplitude, obviamente, gera um aumento de energia, de intensidade, que nós chamamos de ressonância, e que geram figuras como essas que nós colocamos aqui, ó, que representam tubos sonoros e cordas vibrantes, tá certo? Mas a gente vai conversar sobre tubos sonoros e cordas vibrantes de uma forma mais específica em outro mapa mental. Aqui a gente simplesmente vai citar
que na ressonância a gente tem a explicação dos subfenômenos envolvendo tubos sonoros e cordas vibrantes. No cotidiano a gente encontra muito fenômenos, situações de ressonância, tá certo? Retorna aqui comigo. Por exemplo, existem músicos, tá, que emitem notas, tá certo, com a voz, com as cordas vocais, que conseguem quebrar taças de cristal, por exemplo. Por que isso aí ocorre? Porque esse músico está emitindo uma onda de frequência igual à frequência de vibração das moléculas dessa taça. Essas ondas estão entrando em ressonância, tá certo? Consequentemente, há um aumento de intensidade, um aumento de amplitude, um aumento de energia, e esse material não consegue segurar, e aí essa taça quebra. Algumas pontes caíram, já ruíram por causa do fenômeno da ressonância, tá certo? Então existem outras situações no cotidiano que vale a pena você dar uma pesquisada, tá certo? Lá no meu canal tem uma aula onde eu converso sobre ressonância, mostro exemplos, mostro vídeos envolvendo isso daí, tá bom? Então, ó, aquele abraço, tchau, tchau. Resolvam os exercícios, nunca esqueça de resolver os exercícios, tá bom? Até a próxima.